Bora, pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais um episódio do Unidos pela Resenha. Meu nome é Diego Caetano e vamos embora para mais um novo episódio. Bora, galera! Eu sou a Tayane Caetano, estamos começando então mais um podcast, o podcast da Várzea. Agradecendo então os nossos patrocinadores, a Nada Básico Personalizado. Vou ler aqui uma colinha, tá? Localizada na Zona Sul de Porto Alegre, a Nada Básico é uma empresa de produtos personalizados. Então, você aí que tem uma empresa e precisa de camisetas com logo, né? Ou tem um evento e precisa fazer a propaganda em camisetas, canecas, seja em qual produto personalizado, até mesmo presentear um amigo, né, com aquela caneca que é a cara dele. A Nada Básico é o lugar certo. Eles têm uma infinidade de produtos que podem ser personalizados. Então, aponta sua câmera para o QR Code, que está aparecendo na tela, né? E chama eles. Lá você tem agilidade com aquele precinho top. Agradecendo, então, pessoal, também a Vargas Chapeação e Pintura. A Vargas Chapeação e Pintura é uma estética automotiva. Lá você pode dar aquele trato no seu companheiro de 4 rodas, aquele arranhãozinho que te incomoda, ou aquele amassado, ou até aquele cheirinho, né, de sujeira no estofado. Tudo isso a galera da Vargas Chapeação e Pintura dá um jeito, tá? Lá eles tratam o seu carro como se fosse da família, então aponta sua câmera para o QR Code e aproveita que o trabalho lá é de primeira. E o resumo da rodada é oferecido pela Ferriart, nosso patrocinador. E digamos aí que não saiu nesse final de semana, porque condições do tempo, condições do campo, para evitar ali um choque diferente ou uma lesão nos atletas aí, rodada cancelada e vamos para a próxima semana com a mesma rodada. E no episódio de hoje nós vamos entrevistar e conversar, escutar muitas histórias da nossa sociedade, Unidos da Martins, da história que ela tem com a nossa comunidade também, que é a Jaqueline, a Quinha, que é Quinha, é Dinda, é Mana, é Meg, é muitos carinhosamente, muitos apelidos, né, que a gente chama ela aqui. Então seja bem-vindo ao nosso podcast. A gente está a fim de escutar bastante tua história, hein? Olha, isso aí, pode falar. O prazer é meu de estar aqui. Obrigada pelo convite. E é isso aí, vamos tocar a ficha. Só perguntar que eu respondo. Então, bora. Então é o seguinte, a primeira coisa a dizer assim, ó, quem sempre pergunta, né, para saber como é que é a tua ligação pelo esporte, pela sociedade, porque tu vive também numa família, né, que desde 69, claro que eu acho que um pouco antes também já havia mais em campo, mas 69, que eu acho que entrou na vida de todos da nossa família aqui, essa sociedade. O que representa para ti o Unidos da Martins, a cidade Unidos da Martins, o futebol da nossa zona, da zona norte, da nossa comunidade? Tipo, porque amizades que tu teve durante todos esses anos, o que levou a te querer cada vez mais se introduzir a essa parte do futebol, tá? Eu digo como querer saber a sociedade, como uma filha de um presidente, uma mulher no meio do esporte, uma mulher que conseguiu títulos, conseguiu viver a vida dentro do esporte. Como é que é pra ti? Conta pra nós aí. Para mim, é uma grande memória afetiva, eu vou chamar. Porque a memória afetiva mais antiga que eu tenho do Unidos da Martins, eu era muito pequena ainda, dentro dos campos, né? No campo de futebol, assistindo os meus tios, o meu pai, os vizinhos, os amigos do meu pai. E eu até queria aproveitar para dizer uns nomes bem antigos que vai surpreender vocês. Uhum. Quando eu disse, não posso deixar de falar de pessoas que foram tão importantes tanto para fundar o Unidos da Martins, como para seguir, né? Uhum. E aí eu lembro, assim, a gente parava para ouvir as histórias, né? No bar, na sede, nós tínhamos sede, tínhamos bingo. Então, assim, nós éramos tudo uma grande família. Era tudo muito gostoso. Eu lembro, assim, da gente correndo, tomando banho de sanga, se atirando de cipó na sanga. E aí, aí eu lembro, assim, durante a semana, nessa mesma sanga, minha mãe lavava roupa, por exemplo, entendeu? E no fim de semana, a gente esperava aquele dia, assim, aquele domingo, era um piquenique, né?
E aí já tinha a salada de maionese, já tinha o churrasco, era todo mundo reunido. Daí tinha o Vino, tinha o Nicho, tinha o seu Cassiano, tinha o seu Machado, tinha o Almiro, o Paulo. E, assim, o ideal era não falar nomes, né? Para não esquecer de ninguém, né? Tinha o Jacaré, que vocês talvez nem saibam quem é, que no caso é o pai do Paulo, né? Não conheci Não conheço. mesmo. Não. Várias pessoas. O seu Cassiano é avô dos árbitros da nossa várzea hoje, do Júnior, do Vinícius. Então, assim, ó, quando a gente vai mexer nessa coisa de comunidade, de Unidos da Martins, vocês vão ver que a gente é tudo junto e misturado, né? E daí tem ali os guri da arbitragem, tem toda a nossa vizinhança. E aí fica a pergunta, assim, ó, quem não conheceu alguém que jogou no Unidos da Martins hoje na Zona Norte? Quem não conheceu? Quem não tem um pai que jogou, quem não tem um avô que jogou, e quem não tem hoje um menino que joga, uma menina que joga no Unidos da Martins? Eu duvido. É bem difícil. Show. E aí, essa é a introdução que eu queria, assim, é contar que eu vivi, como é que é, assim, ó, no tempo dos dinossauros do Unidos, entendeu? Foi do começo, Na né? melhor fase, do pelo que a senhora começo, tá assim, falando. né? Era uma coisa muito gostosa. Era descer de carroça para levar a bebida pro campo, as redes, as bolas, subir de carroça e disputar. Depois da carroça veio a caminhonete, né? A gente pendurada atrás da caminhonete. É muita coisa boa. A gente não consegue aqui, a gente vai à noite que não consegue contar tudo. Isso é um começo, assim, que me faz eu pensar em Unidos da Martins. É isso. E aí ver assim, ó, aí nascemos outros irmãos, e aí nós já somos pais, já somos mães, e temos os nossos filhos correndo no campo de futebol. O Leonardo pouco se foi assim no futebol, né? Ele não, como é que eu vou dizer? Não foi o esporte preferido não é o dele. esporte preferido dele, isso. Mas em compensação daí eu tenho a Eduarda, né? Que da mesma forma que ela fez com que eu trancasse uma levada assim de arbitragem, né? Porque eu fiz o curso de arbitragem também. E quando eu me formei, daí a gente resolveu que ia ter a Eduarda, daí deu uma trancada, eu já não fui mais pro lado da arbitragem. Mas ela me emociona de falar assim, porque ela é a minha cópia atrás do meu pai. É ela defendendo e correndo junto e fazendo as coisas pelo Unidos, assim. Então é uma coisa que me emociona também, lembrar que tá ali, a gente fez e conseguiu deixar, raiz, né? É a raiz, ficou enraizado, quer queira ou não queira, é enraizado. E é toda uma trajetória, né, que a senhora passou, o Dindo também. Sim, é minha irmã, meu cunhado, mas eu chamo de Dindo, é Dindo, e o Dindo é meu Dindo mesmo. É, Dindo. Isso, é Dindo. Todo mundo chama de Dindo. Então, e hoje, como que é pra senhora, assim, ver que a senhora teve toda essa trajetória, a senhora foi ali o chaveiro do pai, estava sempre junto com ele, em várias situações, e hoje a sua família leva um dos times uma das equipes do Unidos da Martins. Como que é para a senhora hoje ver isso, presenciar, ver eles seguindo, e como que é essa rotina assim na sua vida? Bom, para começar, eu vou confessar que eu não tenho mais ido até o campo de futebol desde que o nosso pai se foi. Por questões emocionais, assim, né? Que me deixa bastante emocionada, que eu já desde que, não foi a partir daí, né? Mas desde que ele não conseguiu mais descer ao campo de futebol, aquilo mexeu muito comigo. Eu preferia ficar, então, com ele aos domingos, levava ele para minha casa, enquanto a família continuava tocando o legado lá, de estar no campo, de estar nos jogos. Aí eu ficava com ele e ele lá infernizando os guri, né? Quanto é que é o jogo? Liga pra um, ligando e dizendo pra mim, liga lá. Não vou ligar, só depois que terminar o jogo a gente liga, enfim, né? E eu
eu fui entrando assim de cabeça. Quando eu vi, eu fazia parte da diretoria. Quando eu vi, a gente fazia os bingos. Quando eu vi, eu participava, cuidava da Copa. E quando eu vi, eu trabalhava durante a semana nos meus trabalhos. E no fim de semana era unidos, unidos, unidos. Né? Desde de sexta-feira já começava toda uma função. E isso. Nesse nicho, assim, né? Como falou que são várias gerações. Hoje a gente vê a amizade que tem, assim, pelo pessoal mais antigo ali, que eu falo, Sim. né? Que é um nicho de vocês ali, de vocês que eu digo, que é desse pessoal que hoje tá no Master, entendeu? São umas pessoas hoje que estão acima de 50 anos, porque é um nicho que estavam Deus dos 10 anos ali. Deus dos 10, dos 5, dos 11. É mais que isso, Diego. Não é Master. É fora do bola. Não é isso. É mais do que... É assim, ó, é tatá, sabe? É tijaca. Não, esse é um nicho, eu digo, dos mais velhos, né? Que vocês acompanhavam eles. Isso. Né? Mas depois eles foram levando o legado que eu digo da tua idade ali, que a gente vê nos campos hoje, que é aquele pessoal do Master hoje, que eles eram os juvenil do Tonho. Sim. Tinha os infantil do Tonho, mirim do Tonho, que já estão até acima dos 60 anos hoje, né? Que sim, eu penso assim, sim. A gente bem antiga. Nem vou falar o nome, né? Pra não dar a idade aqui dos caras. Pra não os caras aí, né? E olha, se começar a falar aqui de como é que eu vou dizer? De escalar time, assim, de times que passaram ali para Unidos, que eu vi, que foram campeões, eu começo a lembrar do pessoal da minha idade, assim, que tanto foi no futebol quanto na escola, né? A gente estudava junto a semana inteira, e quando chegava no fim de semana, a gente tava lá no futebol, e a amizade, ela continua, a gente passa pelas pessoas na rua, né? Esse pessoal, assim, da minha idade, me chama de Meg e tal, e aí, Meg, como é que tá? E é gratificante, é uma coisa gostosa, as amizades ficaram, assim, né? A gente não se vê toda a vida, mas quando se vê é uma satisfação, né? E não só o pessoal mais velho, tem uma galerinha ali mais nova também, que tem uma história, que eles gostam muito da senhora. E teve, né, a senhora chegou a ser treinadora de uma equipe. Como que começou? Como que surgiu? Foi um convite? Foi um me ajuda? Como que começou essa história da senhora sendo treinadora da equipe? Bom, treinadora da equipe de 98, infantil, né? O Tonho ia todos os sábados, ele reunia aquela galera aqui, que já foi falado, que a gente pode continuar falando, que vamos falar a vida inteira, né? O pessoal que vinha para cá para tomar o café da manhã, que não deixava a mãe dormir desde cedinho, né? Sexta de noite já estava aqui na porta para saber que hora vai ser o jogo no sábado, aonde que ia ser o jogo, os pais tinham que autorizar, o Tonho andava com a galera toda de ônibus, né? Sem contar às vezes que ele andava no caminhão, né? Na questão do caminhão, mas Deixa quieto. Daí, e ele inscreveu no primeiro Varzinha de Porto Alegre, sem medo de errar, o primeiro Varzinha de Porto Alegre, em 98, ele escreveu o infantil dele, o mirim. Vocês não têm noção. Os guris, eles sabiam assim, ó, quando um pegava a bola, o outro sabia onde é que o outro ia estar. Aquele que pegava a bola sabia onde é que podia jogar, porque o outro ia estar lá. Ele não precisava olhar, ele precisava só jogar lá, entendeu? Ele fazia com que os guris se conhecessem dentro de campo. Como é que... Olha, fulano, quando esse aqui pegar a bola, tu já sabe, aquele ali vai, entendeu? Então, treinadora, assim, eu fui mais uma tutora deles, né? E, bom, ele foi como... Ele colocou os dois times, né? Um infantil e o mirim. Então, sub-13 e sub-15 na época, tá? E as duas equipes foram passando de fase. Primeiro jogavam no mesmo campo, né? Da mesma. Aí foram passando de fase, foram distribuídos pela cidade de Porto Alegre, em vários campos, Zona Norte, Zona Sul, enfim. E ele chegou uma hora que ele não conseguia levar as duas equipes, né? Sozinho. Daí ele pegou e disse, Jaqueline, agora eu preciso de ajuda. Será que tu e o Maninho... Falou com o Maninho, nosso primo, né, o Márcio. Será que tu e o Maninho não conseguem? E o Maninho, empolgado, né, dele. Vamos. E aí eu e o Maninho, a gente pegou e vamos ficar com um infantil, então, e tu fica com os pequenos, né, que a responsabilidade é maior.
Se bem que os maiores eram Vai ter essa pergunta também. Vamos para ter essa pergunta. E fomos eu e o Maninho. Eu lembro assim que a gente foi pra, sei eu, lá da Zona Sul, que a gente nunca nem conhecia, nem tinha ouvido falar. Fomos eu e o Maninho. Olha, pegar o Safira, Pastornese aqui, lotado, com aquela galerinha, fazendo lá uso. Eu lembro do pai falando, ah, Chapinha atrás. Eu sempre tinha o dom de falar alto. Tem que ser dom. De ter uma voz de comando, assim, né? Aí eu vou lá. Eu tava acostumada a ver os guris jogar, mas eu não tinha essa noção, assim, de quem é o lateral, quem é o centro médio, que hoje vocês chamam de volante. Não, era centro médio, 5. Né? O esquerdo, direito, o meio esquerdo, meio direito. Vou dar um spoiler desse time, ele era o Jefferson gordo, tá? Só pra avisar vocês. O 5. O gordo. Aí tinha o Bona, tinha o Dario. Bom, vou ter que ler, assim, eu não vou esquecer de ninguém, não é que vai esquecer, é que é uma galera, né? Então, o bom, assim, é ler o nomezinho de cada um, assim, para não ficar esquecido. E a gente começou com o Thiago de goleiro. Senhor. O Thiago era nosso goleiro, daí depois foi o Dario. E a gente foi tocando, enfim, e o Tonho tocando com o Mirim e eu e o Maninho com o infantil. E deu bom. E no final de tudo deu bom. Cara, a gente chegava assim, ó, porque é que nem hoje, né? Tu vai montar um time de veterano, tu vai ver, tu tem 30 na tua lista e 15 vão jogar. Então, na época, assim, a gente tinha 20, alguém não lavava a louça, a mãe não deixava jogar, entendeu? Já tinha isso, né? Alguém não tirou nota boa, o Tonho fazia o favor de não deixar jogar também, entendeu? Ele era disciplinador nisso. Ele pediu o boletim. Ele pediu o boletim da galera, daí... Então... Muitas vezes a gente foi jogar lá com 12, 13 guri, entendeu? Mas pensa numa galerinha raçuda. Quantas vezes a gente teve que, assim, saiu nos pênaltis, a gente ganhou com o Thiago de goleiro. Thiago Pérez. Foi assim, ó. E aquilo foi me emocionando, eu fui gostando daquilo, né? Daí agora já era treinador. Não era goleiro, né? O Thiago não era goleiro. Não jogava na linha, mas pra quebrar um galho foi no gol. Ele era zagueiro. Zagueiro? Aí... Vamos tocar ficha, vamos lá. Ele era nosso goleiro que a gente tinha lá. E ele, com raça, ele sempre foi assim, espoleta, assim, mas ele sempre foi o cara chegando na hora, pega pra capar, deixa comigo, vem. Aí valeu a frase que o Tony sempre falou: o time da Várzea é aquele time que tá ali na hora. Né? Não fica contando com quem vai vir, quem não vai. O time da Várzea é o time que tá ali na hora. Então ali tu te vira e vambora. E o Dudu de zagueiro? O Eduardo. O Eduardo de zagueiro. Sem contar que na final, gol do zagueiro, né? Porque a gente fez uma bolada lá. Na final a gente pegou e combinou. Pedimos pro o Zé jogar na frente, né? E o Dudu atrás da zaga. Daí a gente pegou e, claro, os caras já estavam acostumados a ver o nosso time lá. Na época, o time do Mocelinho, do Maitá. Sim. Foi pra final com a gente. E aí a gente pegou e fez chegou na hora... Dei um assobio, né? Que eu tenho o costume de assobiar e falar alto e tal. A gente já tinha combinado. Os guris trocavam, o Dudu subia e o Zé descia. E o Dudu fez o gol da final. O gol da final lá, que a gente foi pra Argentina daí. Só isso. Só isso. E como é que, assim, ó, explicando, né? Pra quem não sabe, a gente foi campeão, o Unisa Martins foi campeão na categoria infantil 98 do Campeonato Municipal de Porto Alegre. E naquela época, né, para quem tá sabendo ou não sabe ainda, naquela época era muito diferente. A gente já conversou nos podcasts que a gente trabalha com escutando pessoas que fazem projetos, né? A gente vê que a dificuldade hoje em dia é grande. A gente teve aqui o Tove, que falou para nós que ele falou uma coisa que é certa. Qualquer coisa hoje, a primeira coisa que eles fazem, fala que o esporte é saúde, que o esporte é lazer, educação, é tudo. Só que chega na hora da verba, o que eles cortam? O esporte. Entendeu? Hoje a gente não tem mais. Naquela época, o campeão do campeonato municipal, tanto da categoria mirim, infantil, veterano e principal, ganhava uma viagem para fora do país, para representar o país em outro país, entendeu? A gente está representando o Brasil. Sim. Aí é uma coisa muito grandiosa.
E vai ficar na história de qualquer um daqueles times que foram para lá e chegaram lá. Isso aí Sim. ninguém vai mudar, a história ninguém muda, sempre falam, né? Não. E como é que foi essa transição? Tipo, chegamos na final. Vamos lá. Teve aquele frio na barriga, tem toda aquela história de tu chegar no dia da final, de tu preparação. Como é que começou? Conta a história um pouco da nossa final, assim, como é que foi a final? Bom, enfim, chegamos nas quartas de finais, na raça, galerinha Isso aqui ou empolgada. lá já? Aqui. Quartas de finais, lá a gente tomou tudo, uma atrás da outra, os guris vão lembrar disso, mas tudo feliz. Enfim, o que aconteceu? Passamos para a final e nós íamos jogar com o time do professor Massarim. Sim, de ex-árbitro, né? Do Maitá, uma galerinha forte, Sim. né, de uma escola mais estruturada. mais estruturada, né? Já tinha uma escolinha já, né? Nós éramos várzea, Uma junção da galera no final de galera, semana. né? Um que o pai trazia para jogar o pai vinha jogar veterano e o filho já jogava mirim, enfim. O professor Eurico, na época, Sim. nos apoiou, da Secretaria Municipal de Esportes. Professor Eurico, gente boa, nunca mais vi, não tenho contato. Se estiver me vendo, um beijo, espero que esteja. Ele saiu lá da secretaria e veio para cá. Fomos pro Campo do Safira ali durante a semana, treinar com os meninos, montar estratégias. Nessa época, olha, eu já tinha 28 anos. Nessa época, eu descobri o que é estratégia. Sabe o que aconteceu com isso? Então, minha vida foi estratégia. Eu comecei a pensar como no futebol. E comecei a ter estratégia. Tanto para fazer uma entrevista de emprego, como para trabalhar. Eu comecei foi uma virada de chave, assim, para mim. O que eu aprendi com o futebol. E ele veio, não, agora... E aí a gente tinha que incentivar a galera, né? Ó, nós somos isso aqui. Eles são isso e nós somos isso aqui. E a gente vai lá e vai dar isso aqui que a gente tem, a nossa essência. A gente vai lá e vai brigar pelo que a gente sabe que a gente é capaz. Talvez a gente não consiga, né? E foi bem legal. E os guris tudo empolgado, né? E correndo. E já tava virando uma escolinha, né? Foi show de bola. Para ir para essa final. Foi inesquecível. Né? E aí, eu, em vez de trabalhar durante a semana, eu ia pro treino dos guris, porque durante a semana, né? Todo mundo tem que trabalhar. Sim. O professor Henrique era o trabalho dele, de que eu tinha que faltar um emprego para ir ali curtir a galera ali. Eu me lembro de uma história, agora foi aquela parte do tinha que estudar para poder jogar. Que eu me lembre, por cima, assim, aconteceu um fato, assim, de um dos jogadores que não estavam indo, porque estavam mal no colégio, não estava obedecendo dentro de casa e tudo. E o professor Erico, um cara muito sábio, falou, não, esse cara precisa muito dele. Isso. E ele foi lá falar com os pais dele. Esse cara, acho que é o Ricardo. O Ricardinho. O Ricardinho. Né? Fiquei sabendo que o Ricardinho era um terror? Aí aconteceu essa história, foi bem engraçado. Não, e para levar esses meninos, aí é outra parte, né? Depois quando a gente chegou lá, foi a final, fomos campeão, choramos bastante. Aquela tela da redenção indo abaixo. Isso, a redenção. Todo mundo na tela. E aí eu lembro assim, eu levava meu filho junto com 3 aninhos assim, para dar... Tava sempre no meio da galera, e hoje quando eles perguntam, aí o Leozinho, até hoje eles perguntam, e o Leozinho? Baita cara, né? E aí ganharam, foram pra final, e aí? E aí teve que ter uma preparação. Então, galera, daqui ganhamos, foi difícil aqui, agora a gente tem uma viagem pra ir, agora vocês são obrigados a lavar a louça todo dia em casa, porque vocês têm que ir pra Argentina. Como que foi essa preparação pra viagem? A preparação pra viagem foi o seguinte, tem que ser tudo documentado, né? A gente vai sair do país. Uhum. Tem que ter autorização de cada pai. Nessa fase, a gente descobre... Porque a gente conhece a galerinha de vir, né, na porta da gente, de ir pro campo da gente. Daí a gente conhece a casa de cada um, os pais de cada um, a história de cada um. Aí tu entra, tu senta, tu toma um café, tu toma um chimarrão.
E aí eu vinha chorando pra casa, assim, sabe? Porque uns os pais não queriam ir, uns não tinha condições, mas é com tudo pago. E outros tinham medo, né, de largar os filhos, né, Sim. num ônibus para outro país, com o cara do futebol da Várzea lá, o Tio Tonho, que, né? E a gente fez a documentação, tudo com a Secretaria de Esportes junto, fazendo na época a documentação, as assinaturas que precisavam. E é isso. E aí foram. Fomos. Aí E essa preparação tinha que ir na casa de cada um deles, aí tinha uns terror. Aí a mãe aproveitava bem assim, não. Não vai porque ele não se comporta. Mas olha só, mas a verdade, a mãe ela não queria deixar ir, entendeu? Sair de longe. Ele disse, mas eu vou ir, eu vou estar lá. Mas quem tu é? Eu sou a filha do Tonho, eu vou cuidar e tal. E teve gente, eu vou falar os nomes, o Cabeça e o Altair, que é o mano, eu tive que dormir no chão no meio dos dois beliches. De mão dada com cada um, gente. De mão dada com eles, que eles eram muito pequenos. O Cabeça tinha 13 anos de idade. Cabeça! Ele era pequeno. Não, ele não cresceu muito, né? Ele era pequenininho. Aí, e aí eu lembro, assim, da gente passeando, assim, e aquela galerinha no ônibus, aquela bagunça, aquela felicidade. Aí para num restaurante. Quando que a gente tinha entrado num restaurante chique, né? Um lugar legal, uma comida legal. Vamos lá. O Cabeça não aparecia atrás do prato de comida, assim, sabe? Porque ele era tão pequenininho atrás da mesa. Fominha, hein? E aí, o Dario, embora ele seja nosso primo, né? Já que é primo do Tonho, eu conheci ali um primo que a gente não tinha quase contato, assim, né? Um guri, não vou dizer delicadeza, mas uma pessoa que eu conheci ali, um amigo, e até hoje. Uma pessoa muito especial. Ele é muito querido, né? Ele é muito especial. É aquele tipo de pessoa que não importa quanto tempo fica sem se ver, quando ele vê, ele fala com todo mundo, ele tem esse afeto com todos os primos. Ele saiu, ficou um tempo fora até daqui do estado. Quando ele voltou, eu não sabia que eu tinha sentido tanta saudade dele assim quando eu vi ele. E tinha o Gordo, e tinha o Bono, e tinha o Formiga, e tinha o Márcio. E me dá aquela listinha aí para nós falar o nome de todos eles, para ninguém tinha, né? Tinha o irmão do Eduardo, o Ademar. O Ademar, sim. Né? O Gui, Guilherme, né? O Naninho. O Naninho. Né? O Boninho, eu já falei. O Ezequiel. Não podemos esquecer do Bica. Nem o Bica. Rodrigo Araújo. E a listinha de... Alcir? É Alcir? Era Alcir? Pé esquerda? Alcir, né? Alcir. Tinha muita gente. Curtinho, um trocadinho. Alcir, ponta esquerda. Tipo o Carlos Miguel, tem que falar, mas é isso aí mesmo. Alcir, muita gente boa. E como é que foi a experiência? Claro, chegamos lá. Chegamos, conhecemos tinha pessoas de outros países também, não sei se foi a Argentina, que era Córdoba na Argentina, né? Foi em Córdoba. Aí chegamos lá, como é que foi a recepção? Como é que foi o baque daquelas crianças chegando e olhando assim, pô, cara, cheguei num estádio agora. Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Antes do estádio, tinha um alojamento, né? Tá, vai. Com piscina. Escrito uma banha até de madrugada. Tinha que se preparar para outro dia. Enfim. E aí eu era responsável pela comida deles, né? Porque a comida lá era diferente. Tive que ir lá na cozinha com as mulheres, enfim, ajudar. E lá a gente saiu da várzea, né? Para ir jogar com os meninos como é que eles tinham? Algumas equipes, tinha Olímpia, Penharol, tinha algumas equipes já. Sim, era um campeonato. Era um campeonato internacional. Isso. Era um campeonato internacional de sub-15 e sub-13, né? Que na época foi o time da Nova Gleba ali que foi conosco também, no mesmo ônibus. Inclusive o Gustavo Borges. Foi campeão no Unidos e foi com eles, né?
foi com eles. O Isso. Gustavo Borges era do Mirim Sim. e ficou para trás no Mirim e foi convidado pela equipe do Nova Gleba para ir junto, jogar com eles. Ah, essa Foi história. isso. Por isso que o Gustavo, na época, jogou com o Nova Gleba. E nós fomos pra lá. A gente não ganhou nenhuma, viu? Uhum. Mas o que a gente ganhou de experiência, de felicidade, de caminhar na rua. A gente, ser brasileiro já é ser diferente. Já é ser especial. Incrível que pareça. Claro que a gente queria andar com a camiseta do Brasil, que a gente tivesse, ou do Grêmio, ou do Inter. Não teve menino que não foi parado pra tirar foto. O seu Tonho achava que era celebridade, né? Só parava, fazer uma pose, tava uma coisa escura, fato. Daí as pessoas queriam tirar foto com a gente, aquilo era bem legal. A gente saiu assim, saía pra caminhar na rua, 16 guri, né? Saia pra caminhar na rua com 16 guri. Tá, mas fala pros bonitões e quem era fazer mais sucesso deles? Quem era o bonitão da viagem? Da viagem? Os guri eram tudo bonito. Não, vou falar a verdade. Vou falar a verdade, eu vou falar. O Tonho sempre falou. O Tonho sempre falou. Os guri tudo ali, balaqueirinho, cabelinho pintado, vou falar tudo. Mas quem fazia sucesso mesmo era o Nego Bica. Não, os guri tudo faziam. Não, O Tonho sempre falou. Quem fazia sucesso era o Nego Bica. Eu tô precisando de vocês, hein? Tá, mas e quem foi o que mais incomodou? Quem, assim, ó, que deu mais trabalho? Os guris, eles não deram trabalho, né? Eu acho que eu dei trabalho pra eles. Na real, assim. Porque eu sabia que era mais teimoso. O mais teimoso, que reinou pra sair da piscina. Vocês estão esperando que eu fale o Thiago, né? Mas não é Não. o Thiago? Não. Então eu não sei quem é. Não, fala. Já falou. Já falou. Ela já falou. Passou o pano, mas a gente já descobriu que foi o Thiago. Ui, coisa mais querida. Devia ser um anjo. Ele é adulto, gente. Ele é um pentelho. Imagina aquele guri criança. Ele era terrível. Viu? Deu, tá aí, descobrimos. O quê? Olha aqui. Tudo. Nunca ele fazia nada, né? Todo mundo fazia tudo pra ele. Ó, o Dario caminhou em cima dos beliche. Ele era sonâmbulo. Sonâmbulo. Tá bom. Que responsabilidade, mas foi uma experiência única, assim, não vai ter outra igual, parecida, Show de bola. gratificante. Bora, pessoal, então, aproveitando esse gancho, contando essas histórias, estamos aqui com as perguntas do Instagram, com a interação da galera. Primeiro aqui, não é um áudio, uma mensagem, é um vídeo. Vamos ver um vídeo e ver se a senhora conhece esse cidadão aqui. Tá? Talvez ele tenha mudado um pouquinho daquela época, mas só um pouquinho. Vamos lá. Todos mudaram um pouquinho. Vai demorar um pouquinho pra carregar aí, tá? Tá meio pesado o vídeo. Os teus vídeos é que são leves, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Júnior aqui falando, mais conhecido como Mano, Bel, enfim. Vim falar daquela experiência nossa pelo torneio internacional, né? Que acredito eu que acho que fomos um dos pioneiros, assim, ter saído, ter representado talvez nosso país em outro local, na época, um time de várzea. E fomos mais um passeio, né? Foi mais um passeio do que uma própria competição. Mas foi uma experiência muito boa, muito boa. Uma viagem longe dos pais, uma viagem longa que a gente nem sentiu. E só tenho a agradecer. Foi uma experiência muito boa que hoje a gente serviu, até para o nosso crescimento e tal. Agradecer ao Tonho, a Quinha, que é a convidada de hoje, que foi incansável naquela época. Me ajudou até a dormir. Ela vai contar essa história pra vocês. E é isso aí. Um beijão, família. Luísa Martins, a gente está sempre com a gente, né, no nosso coração. Tá bom? Beijão a todos. E bora lá. Ai, que querido. Ajudou até a dormir. Ai, mão dadas. Eu falei, ele e o cabeça de uma no meio, botei colchão no meio do beliche. E uma mão para cada um,
pegar assim, né? Porque eram os menorzinhos, miudinhos. Não, vamos fazer, mano. Não era tão novinho, não, mano. Era bem já. Mas Vai, é 13 anos. Não. Falando, né? Já não tinha idade pra dormir de mão dada, mas vamos lá. Mas eles também me ajudaram, porque eu também tava longe do meu filho, né? Ah, Eles me tá ajudaram, bom. na aham. verdade. Então vamos contar então essa. Tá bom. Pessoal, então é com grande alegria que anunciamos o nosso novo patrocinador, Priscila Cuias, especialista em kits de chimarrão de alta qualidade e personalizados. O chimarrão é mais do que uma tradição, né? E é um símbolo de amizade e convivência. E para tornar essa experiência ainda mais especial, nada melhor do que contar com os produtos da Priscila Cuias. Seus kits de chimarrão são cuidadosamente selecionados, garantindo melhor sabor e durabilidade. Com Priscila Cuias, você encontrará cuias artesanais, bombas de aço inoxidável, garrafas térmicas e matérias de alta qualidade. Tudo isso para proporcionar momentos inesquecíveis com a sua família e amigos e até mesmo eternizar a sua marca, tá? Então, aproveita essa novidade e experimente a diferença que um bom kit de chimarrão pode fazer. Priscila Cuias, muito obrigada por entrar nessa com nós. Seja muito bem-vinda à nossa família. No @Priscila Cuias, que ele é um novo patrocinador e está entregando para nós as perguntas do Instagram. Pergunta da Maria. O que tu acha do legado do teu pai estar seguindo em frente? Acho lindo. Né? Obrigada pela pergunta, Maria. Além de ser lindo, é um assunto que me emociona. Eu não participo, já falei, porque eu não vou no campo de futebol. Assisto, acompanho e aproveito a oportunidade para agradecer muito de coração e a Maria e o Fábio e vocês, né? Pelo empenho, pela força que vocês têm, né? Porque tem que ter força para seguir. Era um sonho dele, Eu lembro que uma vez nós estávamos num jogo lá no Balneário Pinhal e nessa oportunidade estava o Tove lá e ele ficou, vamos falar com o Tove, vamos voltar com Varzinha, vamos voltar com as crianças. Ele disse, mas eu não tenho mais tempo para isso, então era um sonho muito forte dele, assim. Então, assim, ó, eu acho lindo e tenho muito a agradecer a vocês, muito. Muito obrigada. De nada. Mil vezes. Tá bom, recado, viu, Maria? por Muito todos. obrigado pela pergunta. Isso aí. Outra pergunta da Maria. Uau. Ah, Maria. Que bom, isso aí. Outra pergunta da Maria. Existe alguma coisa que a senhora mudaria no projeto das crianças? Não. Nada? Não. Isso aí, viu? Tá Não, tudo bom. não mudaria, tá tudo Tudo lindo. bem. Tá tudo lindo. Muito bem. Não. Já ia não ser bem. corrida daqui. Não. Agora, pergunta do Rodrigo. Do Guigo. Por favor, leve em consideração que essa pergunta foi feita do masculino, então me inclua fora desta, tá? Qual o irmão mais bonito e simpático? Essa é a pergunta do Rodrigo. Que eu tenho? Aham. Hoje? Hoje. Hoje ou no passado? Bom, o irmão mais bonito que eu tenho... eu acho meus irmãos lindos. Passar pano aí. Tá. Dá um pano aí, passar Ó, pano peraí. aqui. Essa Tá tá bom. molhada ali, ó. O irmão mais bonito é o Adriano. E com respeito. Tá, a gente sabe que isso é brincadeira. Eu tô dizendo aqui, tá? Você não pode ser. Eu não pode ser. E o Tá, mais vai. simpático é o Caetano. Caetano é mais simpático. É verdade. Respeito pelos mais velhos, não. Tá tudo certo, vai ficar tudo em casa. Beleza, vai. É. Tá, então o Guigo ficou de fora dessas nas duas ocasiões. Pergunta do Fábio. Sim. Mas Pergunta se do Fábio. Quem joga mais, o Belo ou o Caetano? Eu acho que a briga é feia. nem diz o seu Tonho, né? É briga de foice. Quem joga mais? O Belo ou o Caetano? O Belo Caetano. O que tu fez aí?
Tu não tem Os Belo dois? Meu Deus, cara, não. Ah, quem joga mais, o mais bonito ou o mais simpático? Ah, que passada de pano aí. Quem joga Não, mais? tem que falar quem joga mais. É que assim, ó, cada um joga numa posição, né? Daí o... Hoje em dia os dois jogam na mesma, que é no banco. Um lado do outro. Eles estão Fora bem da pra caramba. bola, fora da bola. Não, quem joga mais? Puxa vida. Eu jogo pra vocês essa. Quem ganhou mais troféu, o Belo ou o Caetano? Ah, todos ganharam pelo Unidos. Não, Tem pros times. foi sim. essa a pergunta. Quem ganhou mais Quem troféu? ganhou mais? Desafiem eles, pergunte pra eles. Viu? Vão saber. Então fica a pergunta. Joga mais quem ganhou mais troféu. Agora eu quero saber de vocês quem foi Isso aí vai quem... dar uma polêmica isso daí, cara. Joga mais sem mais troféu? Não fala isso, pelo amor de Deus. Quem é que Não. ganhou mais troféu? Quem foi Vamos mais lá. Vamos ex-campeão? ter que escutar Viu? muita gente aí. Isso aí. Porque tem uns troféuzinhos aí, Fica mas a pergunta, então. Quero saber se alguém sabe, além deles, quem ganhou mais troféu. Se bem que o Belo, ele vai trazer uns troféus de outros países, né? Aí ele vai trazer um troféuzinho ali, que só ele viu. Não, Só... é de futebol. De futebol, tá? Mas só ele se viu jogar, então aí não conta. Seguindo nessa linha aí da resenha, assim, de quem jogou mais, quem ganhou mais troféu, quem é o melhor, beleza. Mas a gente sabe que vocês tinham, há um tempo atrás também, era bem forte aqui na nossa comunidade, o futebol feminino de vocês. Sim. E naquela época, quem levava, né, o nome do futebol feminino nosso aqui era o Dino, né, que é o Jorge, né, Caetano. o Jorge Caetano, nosso tio, irmão do Tonho, e o nosso primo Maninho, que é o Márcio Caetano. Uhum. E falando assim, como é que foi essa experiência de vocês? Porque eu acho que aqui foi um dos primeiros times que teve na Safira, ou se tinha algum outro, não tô lembrando. Lembro que eu Não, acompanhei muito na vocês, vários torneios, na no Safira Posse era nossa. Silva, Uhum. Rubem Berta, tinha jogos de Comendes. Tinha era- vários na Rubem Berta também. Tinha né? 2 ou 3 times na Rubem Como é Berta. que foi essa experiência de jogadora? De ter ali um compromisso de jogar, de correr atrás da bola, e vambora. Então, isso ainda foi depois da Argentina, Uhum, do time. Então a gente já, imagina, né? A gente já começou velhinha já no futebol feminino. Porque a gente não tinha oportunidade, não tinha espaço, não tinha horário. uhum, Era bem complicado. O horário que davam para nós jogar no domingo, começava com veterano e vinha. A gente tinha que jogar no olho do sol uhum. de domingo, Meio-dia. meio-dia. E aí era 30 minutos para cada lado, quando conseguia isso tudo. Mas o Dino, ele lutou bastante pela gente, assim, conseguiu reivindicar tempo. Aí a gente entrou em torneio, em campeonato. Foi bem legal. Bom, claro que 11, pelo menos, eram da família, né? Sim. Ah, Que sim. tinha ela, Lisa Maristela. Larroque, a irmã da Maristela Aline, tinha a Joyce, tinha a Kim, 10. 10? Pô, Quem que 10? jogava? Pô. Quem jogava muito, Viu, né? Márcio? Joga muito Quando ainda. for perguntar, Melhor 10 da família não é tu. não é. Não. É Kim. É Kim. Aham. Ué, Quem é o melhor 10 do filho do Tonho? vocês não viram no... Melhor 10 aqui. É Kim. Ah, tá. Só pra saber. Não. Vocês não viram no... Que? Vocês nunca viram ela jogando lá no... Na Não, praia? mas Não, lá. Mas Não, eu no Grenal, não, no praia. Grenal, é. Toda os gols da guria. Não, mas eu joguei com a Quinquinha até, direto assim, com ela, É. até uns 8 anos atrás. É. E ela sempre jogou muito. E não vi hoje... Não vi Tite, não vi Max. Não vi ninguém dominar a bola no peito e deslizar até o pé que nem a Kim. Não vi ainda. E na corria muito, né? Falam que ela Muito. corria, ela era muito É. rápida. Mas ela sempre foi muito inteligente, estratégica. Uhum. Sempre foi de segurar a bola, de correr com a bola na ponta do pé. Teve a Carla também. A Carla era nossa goleira um bom tempo. Gostava de jogar na frente. Tatiane jogava na ponta esquerda. Marcela na ponta direita. Nós tínhamos as gêmeas ali da Coab ali, que era a Karine. E a Karen. né? E a Andrea também, que era uma menina que vinha com elas hoje. Então, ainda seguem juntas. A Lisa jogava bem também, a Lisa. A Lisa é bastante, nossa zagueira. A É. Lisa e a Roberta, dupla de Uhum. zaga. Dupla de zaga. Eu jogava no meio do campo, na frente da zaga, né? Quarto Uhum. zagueiro? É. Primeiro volante, volantão, Tipo assim, centro médio. a vontade que eu tinha era bastante. Futebol não tinha nada. Eu tinha muita vontade. Ainda bem que os gringos precisaram ter exemplo meu para poder jogar, né? Porque... Mas fica aqui a teve. dica que eu falo pra todos, né?
como a gente, hoje em dia, o veterano é muito forte, o meu principal é muito forte, querendo ou não, as pessoas, não digo que é preconceito, tá? Mas como às vezes as pessoas visam muito um lucro de uma Copa numa quadra, ou de uma Copa de um campo, as pessoas não querem um futebol feminino. Eu penso isso, porque eu acompanho muito campo. Foi em qualquer campo hoje no interior, chega ali, tem 3, 4 jogos num dia, não vê um jogo de futebol feminino. Não. Eu, por exemplo, não peguei essa época da Várzea. Quando eu consegui jogar pelo Unidos um campeonato, nós ficamos em terceiro lugar. Unidos com 2 times. Foi salão ou foi... Foi campo. Foi campo. Unidos com 2 times. Um time ficou em segundo e o outro em terceiro. Só que só tinham 3 times no campeonato. Verdade. Acontece. E eu lembro da Mariana jogando, o Rô era recém-nascido. E a Mariana ia correndo lá, limpava a teta pra ele mamar e voltava pro jogo. Ué, a mulher é assim. Não conta nada, mulher não é assim quando vai jogar. É verdade. E aí, por exemplo, assim, e as coisas, vamos jogar um torneio. Aí eu já escutei coisas e você, não posso, hoje eu tenho que cozinhar feijão. Não, assim, ó, é coisa que vai passando de geração pra geração, gente. Pensa assim, ó, tá falando na Mariana. A Nicinha jogava com a gente, entendeu? A Nicinha levava a Mariana pequena pro campo. Tá. Eu levava o Leonardo, a Joyce levava o Caio. Tinha que parar o jogo, porque o Caio, né, foi até grande, né? Sim. O Caio, ó, a Joyce queria jogar bola e o Caio lá, mamãe, entendeu? Isso aí não pode cortar, né? Daí a gente vem, é uma coisa que vai passando de geração para Geração. geração. Hoje ele é treinador do Master, né? Que loucura. Viu? Treinador do Master. Gostava de uma. Por isso que é fortinho. Por isso que cresceu bem, foi bem alimentado. A Tatiane corria, jogava na ponta esquerda, aquela canhotinha, né? Rapidinho, né? Foi isso. Nossa passagem, a gente ficou anos, viu? No time de futebol feminino. Sim, me lembro de várias discussões, né? Então, para deixar aqui, né? Depois Alessandra, Marcinha do Everson. Verdade. Todo mundo se engajava, né? A família se engajava, não tinha, era todo a Samira, a Ida, bastante gente. Show de bola. O que a senhora teria para dizer para mulheres hoje que querem entrar nesse desafio? Seja como treinadora, seja como uma atleta, que conselho? Que conselho a senhora daria para essa mulher que hoje está pensando em entrar nessa? Então, por N motivos, eu não segui, né? Tô fora. Para continuar o futebol feminino, né? Esse tu quer saber. Olha, a gente tem várias etapas para pular, para conseguir montar um time feminino. É preconceito ainda, sabe? O pessoal ainda não entende que a gente pode sair, trabalhar, ajudar o marido já hoje pode chegar, cozinhar o feijão, ajudar a mulher, os dois têm que se ajudar, mas o futebol feminino ainda tem o preconceito que o pessoal acha que não consigo responder essa. Que não é interessante, talvez. Ele é interessante. Não, mas as pessoas acham que talvez as outras pessoas não vão ter interesse em assistir, em acompanhar. Mas não é isso que acontece, né? Porque, principalmente na várzea, vai num time de futebol feminino, vai olhar um jogo, tá a família inteira, tá a mãe, tá o pai, tá o marido, tá o irmão, tá todo mundo ali olhando aquele time de várzea. Já era, né? A gente tinha bastante torcida. A gente contava com os maridos, os irmãos, os filhos, enfim, né, os tios, reunia, o pessoal se puxava, ia tudo para beira de campo. Mas o conselho é para não desistir, tem que ter resiliência. Não é fácil. Geralmente, assim, tu vai se destacar fazendo a parte dos bastidores, né, no futebol, né? E já começa porque os pais não deixam as meninas irem lá pro Unidos jogar futebol, né? Eles não deixam. Eu tenho um pensamento, não só do Unidos, né? A gente tem um campo, ele é primitivo, que eu falo, que até hoje a gente não tem uma estrutura top, que nem a gente encontra em vários lugares. Mas muitos lugares que a gente vai tem uma estrutura de uma copa bonita, de
de um lugar aconchegante, só não tem um vestiário feminino. Não tem um banheiro feminino adequado para as meninas. Não tem, vamos dizer assim, o ambiente para as mulheres se sentirem bem. O ambiente ainda é muito masculino. Não tem um investimento, não tem. As pessoas não acreditam, tanto não acreditam no futebol feminino. Eu vou dizer para vocês que as atletas brasileiras, as profissionais, são todas mais velhas que meninos. Dificilmente tem uma menina que vem lá da base, desde pequenininha, porque não tem base. Então, quando começam a jogar, quando chegam aí profissional, quando chegam aí a idade já é mais avançada. Então, se vocês forem ver uma seleção... Não tem hoje uma estrela com 16 anos, não tem? Nós jogamos na Copa América com 16, 17 anos. Talvez a Ludmilla, não sei a idade da Ludmilla, mas a Ludmilla é das mais novas ali. Sim, mas e aí é um problema do Brasil. Porque o futebol nos outros países, tanto no feminino, ele já é um esporte, entre aspas, universitário. Lá, as meninas, desde cedo, elas já vão jogando futebol e tudo mais. E aí chega a equipe brasileira, que tem muita qualidade. As nossas meninas da seleção brasileira, elas têm muita qualidade. Só que nem todas jogam num time que vão dar o suporte psicológico, físico, financeiro, para elas viverem do futebol e ficar focadas naquilo ali e ir para uma seleção. Começa por aqui, começa a focar no futebol de várzea, nas meninas, entendeu? Por causa que aqui na várzea elas não têm a oportunidade que os meninos têm. Sim. Sim. Né? Dando um exemplo agora, o nosso infantil estão participando, né, de um processo seletivo no São José. É o São José, né? Isso. Estão participando de um processo seletivo no São José. E meninos de 7 anos, 8 anos. E temos meninas treinando que não têm oportunidade. E temos meninas treinando que jogam muito bem e que não têm essa oportunidade. Se tivessem... É que hoje os clubes estão... mas a gente está abrindo espaço para as meninas treinarem junto com os meninos. Cara, não tem... Eu digo, cara, show de bola, a intenção é boa, mas tenta procurar meninas, tenta procurar... É um jeito de talvez tapear, de dizer tapear, assim, não é que nós não temos, elas estão aqui, o espaço é aberto para elas. É que em outros esportes, né, tem o espaço masculino e feminino. Entendeu? Então no futebol também tem que ter. Então agora o Diego vai dizer a próxima rodada com oferecimento da AK Ferriarte. Sigam nas redes sociais a.k_ferriarte. Agora é contigo, Diego. Tudo bem, pessoal? É o seguinte, não saiu a última rodada por causa das condições do clima. Tá difícil, os campos muito molhados, qualquer chuvinha que tá dando eles atrapalhando. Não conseguiu secar os campos ainda, porque já não teve 2, 3 semanas aí para secar. Então, ficou a mesma coisa. Agora passar certinho para vocês os jogos, que é no campo B do Chico Mendes. Ficou Figueira versus Atlético Vila Ramos às 9h30 e Racing versus Gaúcho às 11h45. E no campo da Coab, tá? Atrás da igreja ali, para quem não conhece, ficou Batista versus Safira às 9h30 e Juventus versus Unidos A às 11h45. E lembrando que agora teremos uma camisa que eu vou apresentar para vocês, que é do nosso amigo Tauô Lara, tá? Que doou para nossa sociedade Usa Martins aí, pessoal da nossa base, intermédio do nosso amigo Deivão, tá? É uma camisa aí autografada para ele, do nosso mandado de presente para o nosso amigo David. Que o David, com a bondade que ele tem, um cara que tá sempre na nossa comunidade também aí, tá? Dizer que muito obrigado, Deivão, tá? Por fazer essa doação para nós, vai ajudar muita gente aqui, muita criança nessa nossa comunidade. Então é isso aí, tá aí autografada, nosso Deivão. Vai seguir nas redes sociais aí, vai ter a nossa rifinha, vai ser um precinho significante, só para ajudar mesmo a nossa galera, que a gente faz um trabalho bacana aí. Então, fiquem à vontade. Então chegamos ao fim, né? Sempre aquela tristeza que tá chegando ao fim, a gente tinha mais coisa para falar, mais histórias para contar, mas é pouco, né? Um episódio é pouco, história. Muitos anos de história é pouco para contar. Agradecemos então aos nossos patrocinadores, né? A Nada Básico Personalizados, a Vargas Chapeação e Pintura,
a AK Ferriarte e a nossa nova patrocinadora, Priscila Cuias. Sigam nossas redes sociais lá no base.unidos da Martim e no Unidos da Martim Geral. Lá vai estar todos os cortes do podcast, todos os conteúdos e também vamos lançar a rifa, tá? Vai ser R$2 por número, uma rifa para ajudar o nosso projeto base da camiseta do Inter, que nos foi doada. E segue lá, pessoal, e não se esqueçam, curtam, compartilhem e ativem o sininho. E para não finalizar assim, né, vamos fazer uma pergunta. Por que Dinda? Porque eu sou madrinha da Mariana, da Adriane, eu sou dos 30 sobrinhos, né? É que eu sou Dinda, dos mais velhos e os... Foram puxando? puxando. Dinda, e deu embora. Eu sou Dinda da Adriane, da Mariana, da Luana, e aí os mais moços vão vendo e... eu não deixo não me chamar de Dinda também. Se alguém pergunta como que é o teu nome na família, ela fala, é Dinda. É Dinda. Qualquer pessoa nova que chega, é Dinda. Tem, sou madrinha da Poma. Não, melhor cortar essa parte, né? Por causa Essa que não é tá falando Dinda de como- todo Não, mundo. mas já era. Vai ter gente que a senhora até se confunde, que acha que é Dinda e não é Dinda. Na verdade, as De pessoas ficam perguntando, né? Ô, mãe, mas ela é minha Dinda mesmo. Tem uns que eu sou a madrinha e outros que eu sou a Dinda. Entendeu? Todos eu sou No meu Dinda. caso, ela é mulher do meu Dinda. Isso. Ela é minha Dinda também. Sou esposa do teu Dinda. Isso aí. Então, isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a o próxima. convite. Obrigado por estragar com o meu autoestima. Vocês mais tem com o Bel, tem que guardar, né?